Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa aula hoje de cadeias agroindustriais, da data do dia 20 de agosto de 2020, para a turma do quinto e sexto semestre de administração FACIP. A nossa aula de hoje é para abordar o tema de agronegócio, sendo que as cadeias agroindustriais, ela engloba toda a parte do agronegócio, e nós temos que entender quais são essas cadeias dessas partes do agronegócio. Então, eu enviei um material para vocês, que era um slide, e no final desse slide eu coloquei umas 3 perguntas norteadoras lá, 4 perguntas norteadoras para que nós pudéssemos estar discutindo na aula hoje. Mas eu vou só fazer uma abertura do material que eu coloquei para vocês lá, para entender a questão do agronegócio. Eu também coloquei lá o capítulo 1 do livro de Fundamentos do Agronegócio lá em PDF. Todos viram lá? Já baixaram aquele livro em PDF? Sim, eu sim. Sim, então todos aqui lá tem que baixar aquele livro em PDF e fazer as leituras, pessoal. É muita teoria, tá? Eu vou projetar agora aqui o slide que eu havia passado para vocês, mas eu não vou passar inteiro, só vou colocar alguns pontos na questão do agronegócio. Em seguida, nós vamos partir para as questões que eu coloquei para vocês lá, para nós fazermos o debate em sala de aula. O slide que eu coloquei para vocês lá, esse do agronegócio, no primeiro tópico, ele coloca o conceito de agribusiness, né, que é essa coisa dentro que é o agronegócio. Nada mais é que um sistema integrado, uma cadeia de negócios, pesquisas, estudos, ciência, tecnologia e etc. Desde a origem vegetal, animal, até os produtos finais, como valor agregado ao setor de alimentos, fibra, energia, têxtil, bebidas, couro e outros. Então, pessoal, a cadeia é muito grande, essa questão da cadeia do agronegócio. Então, aqui foi citado alguns pontos que nós vamos estar tratando em cima. Claro que isso está dentro de uma região. Nós vamos abordar alguns pontos que dentro da nossa região do Mato Grosso, onde nós temos uma abundância maior e onde esse agronegócio tem uma força maior em alguns setores aqui, tá? Com isso, nós vamos entender as características do agronegócio, as divisões do agronegócio, o esquema básico do agronegócio e a parte da balança comercial que é dentro desse contexto. Com isso, o que é um agronegócio? É o conjunto de negócios relacionados à agricultura dentro do ponto de vista econômico, mas não está somente só dentro da agricultura, tá? Pecuária, suinicultura, bovinicultura, piscicultura e todas essas outras as áreas que estão agregadas dentro dessa cadeia do agronegócio. Por isso que se dá o uso do termo agribusiness, que é o quê? Negócios dentro do agronegócio, tá? Então, são as áreas. Só que nós temos alguns setores que nós temos uma relevância maior dentro da nossa região do estado do Mato Grosso, que algumas delas também tem em outros estados, Mato Grosso do Sul, Goiás, Bahia e assim por diante, alguns estados da região do Nordeste, tá? Então, assim, cada região tem as suas potencialidades que se trabalha dentro dessa cadeia. Esse cenário atual aponta que o Brasil será o maior país agrícola do mundo daqui a 10 anos. E isso Borges já comentava em 2007. Então, por que isso? Que fatores nos levam ao Brasil a poder querer ser um dos maiores países agrícolas? Devido ao quê? Um clima diversificado, então todas essas regiões têm um clima bastante diversificado da produção desses produtos, chuvas regulares, só que isso hoje já vem sofrendo alguns impactos isso nessa questão dessas chuvas regulares,
Energia solar abundante, quer dizer, nós temos uma riqueza muito grande de energia, principalmente na nossa região do Mato Grosso aqui, tá? 13% de toda a água doce disponível no planeta se encontra dentro do nosso país. 388 milhões de hectares de terras agricultáveis, férteis. O que significa agricultáveis? Terras que têm condições de fazer plantios. E quando se diz férteis, por quê? Terras boas, adequadas para realizar a agricultura e dentro disso, outras atividades econômicas dentro dessa área também, tá? Então, o agronegócio é hoje a principal locomotiva da economia brasileira e responde por um em cada R$ 3 gerado no país. Então, se nós olharmos isso e nós verificarmos, o agronegócio hoje está se tornando o carro-chefe. Eu fui lá à tarde, fiz o de sangue lá. Em questão de PIB no nosso país, no Brasil, tá? Nós mais adiante vamos estar falando sobre isso. Aqui tem uma explanação da exportação brasileira e do agronegócio, mas está no ano de 2007 até 2011. Isso aqui já está em outros números. Nós vamos estar verificando isso aqui mais adiante. Isso aqui só é um panorama do material que eu já tinha, que eu trabalho com meus alunos da agronomia e passando para vocês. Tem um histórico de evolução do agronegócio brasileiro, que começamos com a extração do pau-vazio, a implantação da lavoura canavieira, que aí entrou dentro da cana-de-açúcar no Nordeste, a borracha no Manaus, tem o café, a soja, que hoje está dentro do Mato Grosso do Sul, Goiás, e também uma parte da Bahia e uma parte do Espírito Santo também se produz soja, tá? Tanto que vocês também entenderem o que a soja hoje é o maior commodity de exportação que nós temos, entender o que é uma commodity, tá? E a soja hoje ela é uma das commodities. Existem outras, mas a soja é a maior da commodity, né, em questão de nível de exportação. A poupança da agricultura, nós temos a questão da agroindústrias, vinho, móveis, carne bovina, suínos, avicultura, que eu já comentei com vocês, tem a piscicultura também, que hoje está dentro da nossa região, do Mato Grosso, mas existem outras regiões, onde regiões que têm recursos hídricos, porque a piscicultura precisa de água e também tem que ser uma água boa, uma qualidade de pH muito boa para isso. Então, a região do Mato Grosso é uma das regiões que tem um pH de água muito boa para poder criar peixes, tá? Não deixe de se considerar outras regiões. Mato Grosso do Sul também é boa nisso, tá? Mas só para poder fazer um pequeno comentário. O progresso do sul do Brasil, nós temos a pecuária e a exploração de madeira. Então, se nós olharmos por aí, cada uma das nossas regiões, aquilo que ela tem a sua potencialidade naquela região, que hoje está se tornando forte esses produtos. Aí nós temos a ciência e a tecnologia, que é a área da pesquisa. O Mato Grosso também hoje tem desenvolvido muito a pesquisa, tá? Nós temos aí a Fundação Mato Grosso, nós temos a TMG, nós temos a ProSoja, Senar, nós temos várias entidades hoje aqui no estado do Mato Grosso que atuam em questão de pesquisa dentro dessas áreas. Aí, atualmente, nós temos a questão de carnes, nós temos produtos florestais, nós temos o complexo da soja, que aí tem outro detalhe. Só a soja, ela tem um complexo de produção dentro da cadeia de agroindústria, que é a soja, que é o grão, que é o farelo, que é o óleo, tem o biodiesel, tem a questão que é a sementeira, que é a produção de sementes, que o estado do Mato Grosso produz muitas sementes de soja, tá? Temos aí a questão do café, tem um complexo sualcooleiro, que é o álcool e açúcar, inclusive o estado de São Paulo, essa questão do complexo sualcooleiro é muito forte, mas se vocês têm notícias, Mato Grosso agora, em Sorriso, instalou a maior fábrica do mundo de etanol.
tá? Acho que você já deve ter conhecido disso, dessa indústria em Sinop, na região de Sinop, tá? Etanol de milho. Isso, etanol de milho. Desculpa, eu falei etanol, mas é de milho. A outra é o sucroalcooleiro, no caso do estado de São Paulo, mas lá é a cana-de-açúcar. E Mato Grosso do Sul também tem várias usinas de cana-de-açúcar também, essa parte de Mato Grosso do Sul, tá? Prospectivos do agronegócio brasileiro. Então, detém terras abundantes, planas e baratas. Esses baratas, vamos colocar aqui mais ou menos, esse valor tem subido muito. Produtores rurais experientes e capazes dentro da produção, o aperfeiçoamento desses produtores dentro dessas áreas, cada dia que passa estão crescendo mais, em questão de tecnologia e pesquisa, eles estão se profissionalizando dentro dessa área, tá? Detém um estoque de conhecimentos e tecnologias agropecuárias bastante grande. Então, devido às condições favoráveis, farto espaço territorial, mão de obra acessível também, que nós temos uma boa parte de mão de obra dentro desses setores, uma conjuntura internacional bastante favorável, temos o principal candidato ao posto de grande fornecedor alimentício global, tá? Então, por isso que os países do primeiro mundo estão, assim, ficam de olho no Brasil, porque dentro dos países da América do Sul, o Brasil é o país que tem maior preponderância, questão de áreas e tudo mais, tecnologia e outros fatores, condições climáticas, todos os fatores que eu já comentei anteriormente lá, que faz com que o nosso país esteja num patamar à frente dos outros países dentro da América do Sul. E por isso que os outros países da América Central, asiático, se querem fazer acordos com o Brasil diante da nossa produtividade que nós temos em cima em questão dos produtos de matéria-prima, tá? A OCDE, que estima que a produção de alimentos para fins desta década deverá crescer 20%. Isso já superou, já está mais, tá? Nesse crescimento caberá ao Brasil responder por 40%. Nós já superamos esses 40% de participação em questão mundial em todo o setor, juntando todos os outros setores, tá? Então, isso faz nós alavancarmos muito dentro dessa cadeia. Por isso, nós somos considerados o celeiro dentro de produção, dentro da questão do agronegócio. Tá? Temos a questão de previsões, pesquisa de projeções de institutos internacionais e assessoria de gestão estratégica do MAPA, que indicam que o agronegócio brasileiro tem grande potencial de crescimento para suprir e abastecer o mercado interno quanto o externo. Tá? Em 2015, a participação nacional do mercado internacional de soja deve crescer dos atuais 36% para 46%. Nós já tivemos um acréscimo maior que isso já. Tá? No caso do frango, o salto será de 58% para 66%. Isso aqui eu não estou acompanhando, mas dá para nós verificarmos isso aqui mais adiante. Na suinicultura, o Brasil deve quadriplicar sua participação. Isso já cresceu muito na questão do mercado asiático, na questão dos países europeus também. A demanda de consumo deles já aumentaram bastante e nós também aumentamos nosso plantel para poder atender essa demanda desse consumo. A importância econômica e social do agronegócio brasileiro. Então, o agronegócio é o maior negócio mundial e brasileiro. Então, no mundo, representa uma geração de 6,5 trilhões ano de dólares e no Brasil em torno de 350 bilhões ou 26% do PIB. Mas isso aqui já aumentou, tá, pessoal? Essas informações aqui já estão defasadas. A agricultura é o setor econômico que mais ocupa mão de obra, em 27 milhões de pessoas no total, isso também já aumentou. Cada vez que a área da agricultura ou do agronegócio cresce, também se cresce a questão da ocupação de mão de obra. Mesmo assim, nós também estamos crescendo muito na questão de tecnologia, na mecatrônica, em questão de equipamentos dentro dessa área também. A tecnologia está vindo de ponta aí, suprindo também uma parte dessa questão de mão de obra, mas mesmo assim ainda é um setor que agrega muito valor de mão de obra ainda para
e trabalho. O agronegócio envolve mais de 1/3 do PIB brasileiro, e então isso ajudou a minimizar os desequilíbrios das contas externas do Brasil. Então isso ajudou o Brasil, dentro dessa balança comercial, ao ponto positivo, tá? Então, exportações com saldo comercial positivo de uma ordem de 40,18 bilhões de dólares, isso era em 2006, e 49,7 bilhões em 2007. Isso aqui já superou, tá? Aqui eu tenho uma tabela que é da fonte do Conab, produção que eles são de cereais, leguminosas, oleaginosas, e pela região geográfica, tá? Isso aqui é dentro daquele levantamento que eu falei para vocês lá, que já foi colocado pelo Conab do ano 2006, 2007. Tem que olhar lá agora, porque sempre o Conab, o IBGE, eles não mantêm a atualização da tabela, eles demoram a atualizar. Então, às vezes, pode falar assim, 2007, nós estamos em 2020. Eu não sei ainda, no mestrado, desde o período que eu estava no mestrado do agronegócio, tinha algumas atualizações que só estava conseguindo até o ano 2012, 2013. E eu não entrei lá agora para verificar essa atualização de questão de ano. Tá? Eles são meio lentos nessa questão de atualizar em questão de dados dessas informações do IBGE, no Conab, tá, pessoal? Então, aqui só tem um panorama, mais ou menos, de quando eu coletei na região norte, em questão de 1.000 toneladas, 3.580, 2007, 3.602, a região do Nordeste, 9.828, e 2007, 11.426, Centro-Oeste, 43.698, em 2006, 2007, 47 mil. Sudeste, 16 mil. 2007, 16.403. Região Sul, 58 mil. E 2007, 60 mil. Então, se vocês olharem por questão de região, a região Centro-Oeste, ela está em segundo lugar. A região Sul, ela tem um grande fator também em condições do agronegócio, dentro das suas potencialidades, tá? Elas são bem expressivas. A região Centro-Oeste também, que é a nossa, que engloba Goiás, Brasília, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. Então, se você olhar, nós estávamos dentro desse período, num período de 2006, 2007, nesse ranking, em segundo lugar. Região Sul estava em primeiro lugar. Eu não sei agora como que está isso, essa atualização. Podemos estar desenvolvendo um trabalho de pesquisa para nós estar verificando isso, para a gente poder manter uma atualização dentro dessas informações. Isso aqui é um bom exercício, depende para nós estarmos desenvolvendo. Tá? Produção de café e de laranja, tem alguns tópicos que já foi colocado para vocês, que é café Minas, laranjas, região de São Paulo. O estado de São Paulo é muito bom produtor para laranja. Tá? Desafios do agronegócio. Conferências Nacionais Unidas para o Comércio. O Brasil será o maior país agrícola do mundo em 10 anos, que eles estimam. O país é líder mundial em exportação de açúcar, café, suco de laranja e soja, carne bovina e frango. Isso já entrou outros produtos mais já nesse período. Problemas relacionados à infraestrutura, logística, o maior obstáculo para o desenvolvimento do agronegócio do Brasil. Nós vamos adiante mais falar para isso. Inclusive, tem uma das questões norteadoras que eu coloquei, que esse tópico entra lá dentro, nós vamos discutir mais adiante. Um dos grandes entraves é essa infraestrutura, em particular a precariedade da malha rodoviária do país, que entra essa questão dentro desse ponto logístico. São assuntos também que nós vamos estar conversando mais adiante sobre isso. Aqui só é um panorama. 84 mil quilômetros avaliados, 37% encontram-se em estado péssimo de conservação e os outros 32% possuem alguma deficiência. Nordeste ainda não conseguiu deslanchar dentro dessa área. O agronegócio é o que mais sofre prejuízo, 16% do PIB, em relação a essa questão problemática. A logística envolve toda a infraestrutura de transporte do país. Nós vamos falar um pouquinho dentro
dentro dessa estrutura do agronegócio e dentro dessas cadeias agroindustriais. Mas eu acredito que talvez na disciplina de materiais que vocês tiveram, logística é um tópico também que está lá dentro da questão da disciplina de administração de materiais. Eu não acredito que tenha sido abordado esse tópico com vocês lá, mas se não deu, a gente dá uma reforçada colocando um ponto aqui, porque a logística ela é um fator que está dentro dessa cadeia, tanto antes, durante e depois dentro desse processo. Tá? Nós vamos falar um pouquinho dessa integralização dentro, porque é um fator bastante preponderante e não tem como deixar esse setor pular de fora disso. Tá? Ele agrega uma importância muito grande dentro desse processo. E a cadeia do agronegócio hoje, ela está, não só essa malha rodoviária, mas já tem uma potencialidade na ferroviária, entender também um pouquinho dentro desses modais, quais são os outros modais existentes, para vocês terem uma noção sobre isso, mas também lá na disciplina de materiais também aborda essas outras modais, e a própria logística, ela há uma integralização dessas modais dentro dessa parte logística, nós vamos comentar um pouquinho sobre isso também, tá? Mas isso é uma leitura complementar que vocês vão ter que estar lendo e pesquisando para que nós possamos conversar dentro dessa disciplina de cadeias agroindustriais. Porque vocês vão perceber que do início para cá, eu já conversei vários assuntos e são vários assuntos que agregam aqui dentro. Então, eu vou reforçar a primeira aula, a aula 1, eu comentei com vocês em questão de leitura. Na aula 2, agora eu vou reforçar novamente que exige que os alunos pratiquem a leitura, porque tem muita coisa que tem que ler, obter conhecimento para que nós possamos integrar esses conhecimentos dentro dessa disciplina. Tá? Existem alguns pontos também, questão de sistema tributário, há uma questão de políticas agressivas também dentro dessa disciplina. Tem um tópico do livro que nós vamos trabalhar essas políticas públicas que são importantes, mas é que para que vocês tenham uma noção a quanto essas políticas públicas dentro do agronegócio interferem dentro dessa cadeia. Tá? Nós temos um setor que é o Ministério da Agricultura, que cuida dessa área, e esse ministério tem grandes divisões dentro dela, dentro de cada setor existente. Então, dentro do Ministério da Agricultura, há divisões lá em secretarias e em instituições que subdividem para cuidar especificamente de cada setor do agronegócio. Colocando como exemplo, então, existe o setor da agricultura, existe o setor da pecuária, existe o setor da indústria têxtil e assim por diante as outras áreas. Então, lá dentro do Ministério da Agricultura, há subdivisões e políticas que administram e cuidam dentro dessas legislações em cada setor para que não possa ter interferências e poder desencadear um desenvolvimento de um trabalho mais assertivo. Tá? Mas mais adiante nós falamos mais especificamente sobre isso. Então, o apoio de informações do agronegócio, aqui entro, falar para vocês que tem algumas entidades, que nem eu falei para vocês, que hoje fazem pesquisa, que utilizam da pesquisa para poder estar auxiliando. Aqui no Mato Grosso tem a Emater, essa que estou colocando para vocês é a Emater Minas Gerais, mas existe a Emater, a Intermate, aqui no Mato Grosso. Como eu falei para vocês, que tem o Senar, que tem a ProSoja, Fundação Mato Grosso, TMG. Então, nós temos várias instituições que cuidam. Aí temos a Embrapa. Isso tem a Embrapa, todas essas instituições a nível Brasil, mas existe algumas delas atuando dentro dessas regiões do Brasil, em cima das suas potencialidades, tentando atender o conhecimento e a pesquisa dentro dessas regiões, nas suas potencialidades existentes em cada região. Tá? Tem a Rural BR, tá?
temos o portal do agronegócios, tem várias entidades que hoje, além de entidades e também sites que trabalham dentro de setores do agronegócio, que passam informações para que esse pessoal que está dentro desse setor mantenha informado dentro das atualizações, certo? Então, em seguida, aqui estão as questões norteadoras que eu coloquei para que vocês pudessem estar pesquisando e podendo estar, nessa aula de hoje, ter um embasamento um pouquinho mais abrangente para que nós possamos fazer a discussão. Pessoal, para mim parece agora que a aula vai cair, não tenho certeza, tá? Acho que não caiu, não, mas apareceu uma mensagem aqui que parecia que a aula ia cair. Tá, pessoal, agora eu quero a participação de vocês, aonde eu coloquei, eu vou parar de fazer a explanação. E agora entramos dentro das questões norteadoras que eu coloquei para vocês, que qual a importância do agronegócio à nossa economia brasileira e mundial. Para falar a verdade, aqui eu tinha que ter feito uma abertura aqui no estado do Mato Grosso, mas eu não coloquei, mas vou deixar isso mais adiante, eu vou agregar essa extensão, essa inclusão, para falar a verdade, dentro da nossa região do Mato Grosso, e dentro do nosso estado, dentro dessa pergunta aqui, porque ela ficou muito ampla também. Por que consideramos um setor-chave? Para o Brasil se tornar a grande potência mundial do agronegócio, o país precisa resolver alguns problemas estruturais. Quais são eles? E essas políticas econômicas, o que vem a ser isso? Então, eu coloquei essas 4 perguntas norteadoras e agora eu quero ouvir de vocês, dentro do entendimento de vocês, o que vocês abordaram, pesquisaram e viram sobre essa questão. Abro a palavra a vocês. O que eu percebo é que a principal dor do Brasil em relação ao agronegócio é a questão logística, né? O país é muito deficiente nessa questão. Eu acho assim que, assim mesmo como você mesmo falou, o Brasil tem sido destaque em várias áreas. Só que assim, eu acho que tem capacidade de ir muito além. Só que tem que haver incentivos e investimento na área de tecnologia, né? Quando você vai olhar, tipo, um país igual o Israel, que eu pesquiso bastante, eles são bem menor do que o Brasil, bem mais novo, né? Porque tem poucos anos da sua fundação, de sua criação, foi considerado pelas Nações Unidas, e eles são bem avançados em algumas áreas do agronegócio. Mas por quê? Porque eles investem muito em tecnologia. Eu acho assim, que o Brasil crescer mais, ele deveria focar na questão logística, né? E na questão de tecnologias. Você falou, eu acho, tal correto, é uma das partes que eu acho que precisa trabalhar. Quando nós falamos desse incentivo, no sentido de pesquisas, nós já avançamos bastante, mas ainda precisa-se mais, tá? Em questão de tecnologia, a gente já cresceu muito, o estado do Mato Grosso. Assim, eu falo um pouquinho da experiência da minha aula, porque eu trabalho com o pessoal da agronomia e a gente está com contato mais direto com pesquisadores. Os Estados Unidos hoje, aí, assim, há umas particularidades, que nem no caso, na soja. No caso do Brasil, no estado do Mato Grosso, que ele é o maior produtor de soja no Brasil, tá? Que é o estado do Mato Grosso, os Estados Unidos, que produz soja, hoje os pesquisadores de lá vêm aqui do estado do Mato Grosso querer saber qual a tecnologia que nós utilizamos para nós estarmos produzindo, a quantidade que nós produzimos. E olha que nós ainda temos muita área ainda para plantar, tá? Os Estados Unidos hoje, em questão de área de plantio, eles já estão chegando no limite. Eles não têm mais aonde expandir em questão de área, território, geográfico. Nós ainda temos muito ainda a crescer. Então, imagina, é o que os especialistas falam, que no momento, ainda onde nós temos uma área geográfica para crescer muito grande,
Se hoje nós já produzimos isso, imagina depois que nós ainda atingimos essas outras áreas. Então, a nossa potencialidade em questão de produção ainda é muito grande, nós temos muito além ainda. Exatamente. Só que, isso no caso da soja que eu falei para você, tá? Eu estou colocando, nós temos que pontuar, porque essa cadeia do agronegócio, essa divisão, principalmente da agricultura, porque a soja está dentro do setor da agricultura. E é dentro do setor dessa agricultura, não, no caso do Mato Grosso, soja, algodão, feijão, forrageiras, nós já estamos implantando girassol aqui dentro, então nós temos um pouquinho de cana-de-açúcar. Então, assim, dentro de toda essa potencialidade, a soja é a mais expressiva. É ela que, em questão de produção, gera maior rentabilidade para o Estado. Então, precisa, assim, dentro das nossas conversas que nós vamos falar, nós temos que pontuar isso e separar muito bem dentro do agronegócio as outras, que nem pecuária tem a sua força, tá? Mas o que você mencionou está correto. A logística, que ela é um dos entraves, ela está dentro de toda essa cadeia, ela afeta todos, não só a soja, mas em toda a cadeia ela termina afetando a logística, por quê? A questão da infraestrutura, que são as rodovias, porque por lá passa o caminhão de soja, de mercadorias, cargas perigosas, tudo que tem dentro do estado que passa no estado do Mato Grosso, quer dizer, tudo que é rodoviário passa por essas estradas. Entendeu? Sim. Tá. Pessoal, alguém conseguiu ter uma outra visão a mais desse ponto, que seria essa importância? Porque se nós olharmos hoje, vamos seguir a primeira questão aqui. Qual a importância do agronegócio dentro da nossa economia brasileira e mundial? Como vocês enxergam hoje essa potencialidade do agronegócio e questão econômica, que eu estou falando econômica, para dentro do estado do Mato Grosso, a nível Brasil e a nível mundo? Porque é muito amplo isso, tá, pessoal? Eu vejo, professor, que a questão do agronegócio, benefícios, traz benefício em todos os sentidos, né? Porque com o desenvolvimento do agronegócio, vem os investimentos. Isso gera muito imposto, né, para o governo aplicar e gera renda. Você vê a cidade onde é forte o agronegócio, a cidade se desenvolve assim, olhando no contexto geral. Um exemplo, eu posso citar, por exemplo, Querência. Eu morava no interior, numa cidade chamada Vila Rica. De Vila Rica para Querência, você vê assim, a diferença que é a cidade. Porque na época, Vila Rica tinha, se eu não me engano, era o segundo maior de quantidade de gado, de bovino. Só que Querência, a cidade que tinha metade de habitantes de Vila Rica, porém o forte lá era a soja, né? E lá em Querência, não sei se você já chegou a conhecer, lá tem casa, mansão, que eu acho que nem aqui em Cuiabá nunca vi, mas mansão de uma cidade de 13 mil habitantes. Vila Rica, o dobro de habitantes. Então, se você vê no contexto geral, eu conheci uma técnica de enfermagem, ela já chegou a ganhar 7 mil por mês. Porque tem serviço, o pessoal e paga bem, entendeu? Porque falta mão de obra. Então, assim, de certa forma, beneficia toda a cidade, toda uma região e todo o estado, né? Isso aí atrai a atenção do mundo inteiro. Os noticiários vem gente da China, vem gente de tudo quanto é lugar do mundo, vem no Mato Grosso, vem no Brasil. Uma coisa que eu prestei atenção, todos os estados estão em crise, né? Muito antes do coronavírus já estava em crise. Uma coisa que eu pude perceber é que o estado do Mato Grosso foi o último estado a entrar na crise. Foi bem recente, quando, né, na época do governador anterior, um dos investidores da China tinha mandado uma quantidade grande de investimentos aqui no Mato Grosso. Outra coisa também que eu pesquisei em relação ao agronegócio, o Brasil e o Mato Grosso, ele tem um empresário aqui do Mato Grosso, eu tenho acompanhado ele
assim, nas redes sociais, e ele está investindo pesado na espirulina. A espirulina é considerado um dos melhores alimentos, é uma alga, né? Uma cianobactéria, não sei falar em detalhe, mas é mais ou menos isso que eu pesquisei. E o propósito dessa empresa é tornar a maior empresa do mundo nesse ramo de espirulina. E a espirulina ela foi considerada pela ONU como o alimento